Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curte, compartilhe esta mensagem. Eu tenho certeza que ela vai edificar a sua vida e a vida dos seus amigos também. No vídeo de hoje eu quero trazer um tema bem interessante. O título é Nada Convencional. O nosso Deus, ele é um Deus vivo, um Deus de novidade, um Deus nada convencional. E como base, neste vídeo, neste tema que eu escolhi, quero trazer aqui à memória o texto que está em João 9 e especificamente no versículo 6, que fala que Jesus, ao encontrar ali um cego, ele era cego de nascença, e ele pegou ali um pouquinho do pó, da poeira do chão, cuspiu, fez um pequeno lodo e colocou sobre os olhos daquele cego e mandou que ele fosse ao tanque de Siloé se lavar. Que maneira inusitada de curar alguém, né? E esta foi a forma que Jesus operou na vida daquele cego. E o que tem a ver essa história com nada convencional é porque às vezes nós criamos expectativas de como o Senhor vai fazer as coisas. Talvez se aquele cego ficasse criando expectativa como seria o encontro dele com Jesus, Jesus poderia ter dado uma palavra de ordem e os olhos daquele cego se abrirem. Jesus poderia ter tocado nos olhos dele, os olhos dele se abrirem e ele voltar a enxergar. Ele quis pegar o barro e passar nos olhos daquele cego. E não o bastante, mandou ele ir se lavar. E quando ele foi se lavar, quando retirou ali o lodo, ele voltou vendo, enxergando. E o interessante é que o texto diz a seguir que os vizinhos, ao verem ele enxergando, começaram a questionar. Não é esse pedir esmolas. Ele não pode ser, deve ser alguém parecido, mas não é ele. E ele fala, não, sou eu sim, eu encontrei com Jesus, ele colocou lama sobre os meus olhos e depois mandou eu ir lavar os meus olhos e eu voltei vendo. Esse texto ele é muito lindo e ele traz várias reflexões. A primeira delas, a que eu mencionei, é que às vezes nós criamos um método como se Deus fosse respeitar o nosso método, e ele é muito maior e os pensamentos dele são muito mais elevados que os nossos. Então o método que ele vai fazer normalmente não é da nossa maneira, normalmente não é do nosso jeito, do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente desenha. Ele tem o jeito de trabalhar e nós temos que confiar. Segundo ponto é a confiança deste cego. Ele já não enxergava nada, Jesus vai, passa lodo ali nos seus olhos e fala, vai se lavar. Ele não questionou por que estava sendo daquela maneira, ele simplesmente obedeceu e voltou vendo. Após se lavar, ele enxergou. Isso traz uma reflexão, que às vezes é como aquela velha historinha, às vezes a vidraça nossa que está suja e não a roupa do vizinho. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa limpar, precisa ser lavado para que a gente consiga enxergar aquilo que o Senhor está fazendo em nós e por nós. E o último ponto que eu quero trazer é sobre o vizinho que não reconheceu que era ele. Às vezes a gente fica como esse vizinho, tá tão acostumado a ver a pessoa naquela situação que quando ela sai, ao invés de se alegrar, de festejar, se incomoda e fica indignado. Nossa, mas ele não enxergava, mas ele pedia esmolas. Que a gente não seja este vizinho, que a gente seja aquele que leva até o tanque, aquele que ajuda, aquele que se alegra, que celebra a vitória do outro. E que se a gente for esse cego que está neste caminho, nessa trajetória ao tanque, que a gente não perca a perspectiva, não perca a expectativa de receber aquilo que o Senhor prometeu só porque não está acontecendo ou não foi da maneira como nós esperamos ou não foi de uma maneira convencional. Então este é o meu vídeo para você hoje. Que você não limite a atuação de Deus
na sua e na nossa maneira convencional de ser. Deus é muito maior e os planos dele são muito maiores e melhores que os nossos. Que Deus abençoe você e até a próxima quinta-feira.